Existe uma crise silenciosa acontecendo agora mesmo, bem debaixo do nosso nariz, nos locais de trabalho por todo o Brasil. E ela não é sobre acidentes ou máquinas quebradas, mas sim sobre um esgotamento mental que está afetando milhões de pessoas. Nessa nossa análise, a gente vai olhar um pouco além daquela ideia de culpa individual, sabe? Vamos tentar entender as raízes de um problema que é, sem dúvida, um dos maiores desafios do nosso tempo. E para começar, vamos direto ao número que é de verdade alarmante. Olha só, nos últimos anos, os afastamentos do trabalho por problemas de saúde mental no Brasil cresceram nada mais, nada menos que 134%. Isso não é um aumento qualquer, né? É uma verdadeira explosão. Um sinal bem claro de que existe um problema profundo e, mais do que isso, urgente. E o impacto disso vai muito além das nossas fronteiras. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, calcula que a economia global perde, pasmem, quase US$ 1 trilhão todos os anos. Isso só em perda de produtividade por causa de depressão e ansiedade. É um custo gigantesco que dá uma dimensão mundial para essa crise. Então tá, vamos mergulhar um pouco mais fundo na dimensão desse problema aqui no Brasil. Nessa primeira parte, a gente vai tentar quantificar o que exatamente significa essa tal crise silenciosa que a gente tanto ouve falar. O ponto central aqui é o seguinte: não estamos falando de casos isolados. Transtornos mentais e comportamentais se tornaram uma das principais, se não a principal causa de concessão de benefícios por incapacidade temporária. Coisas como depressão, ansiedade, burnout deixaram de ser exceção e viraram um fator que impacta diretamente nosso sistema de previdência e toda a força de trabalho do país. E para a gente ter uma ideia mais concreta do que isso significa, só em 2023 o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por causa de transtornos mentais. Esse número é um recorde histórico recente. É um sinal claríssimo de que o ambiente de trabalho está, de fato, adoecendo as pessoas. Mas o que exatamente está por trás desses números? Para entender a causa, não basta olhar a estatística. A gente precisa ir além, olhar para a estrutura da nossa sociedade. E isso nos leva a um conceito da filosofia que é fundamental para essa discussão. É aqui que entra a ideia do filósofo Byung-Chul Han sobre a sociedade do cansaço. Ele diz o seguinte: a gente não é mais explorado por um chefe ou um sistema externo. Nós mesmos nos tornamos nossos próprios capatazes. A pressão para ser produtivo o tempo todo, para render mais, para ser bem-sucedido, nos leva a um ciclo de autoexploração que, no fim das contas, resulta em exaustão. E essa citação da psicóloga Letícia Chagas, olha, ela resume perfeitamente o custo emocional disso tudo. Medo, pressão, angústia. Essas são as consequências diretas de uma cultura que é obcecada por desempenho. Não é só um cansaço do corpo, é um desgaste profundo da alma. E é só a gente parar para pensar em como a tecnologia digital simplesmente dissolveu as fronteiras, né? O escritório não é mais um lugar físico. Ele está no nosso bolso, no nosso celular, na nossa casa, 24 horas por dia. Essa hiperconexão, essa sensação de que a gente nunca consegue desligar de verdade, é o combustível perfeito para o burnout. E claro, isso não é só teoria. Um estudo feito com profissionais de enfermagem no Brasil mostra como isso acontece na vida real. Sobrecargas de trabalho, condições precárias, prazos que parecem impossíveis, conflitos constantes na equipe, esses são os ingredientes de um ambiente que, sistematicamente, gera estresse e adoece. Ok, a gente já entendeu a escala do problema, já entendeu as causas. Agora, vamos mudar um pouco o foco para o custo humano. Como é que essa crise se manifesta no nosso corpo, na nossa mente? Porque reconhecer os sinais é, sem dúvida, o primeiríssimo passo para buscar ajuda. O esgotamento mental se manifesta de muitas formas diferentes. E muitas vezes os sintomas são bem sutis, ou a gente acaba confundindo com outras coisas, né? Um cansaço normal, uma gripe que está chegando. Mas o corpo e a mente sempre dão pistas, e elas são claras. Vamos começar pelo corpo, pelos sinais físicos. O estresse crônico não é só um sentimento, ele se manifesta fisicamente, de verdade. Dores de cabeça que não passam, problemas para dormir, náusea, até dor no peito. Tudo isso pode ser o corpo gritando por socorro. E aí vem os sinais psicológicos. Aquele desânimo que parece que não vai embora, uma irritabilidade que aparece por qualquer coisinha, dificuldade de lembrar das coisas. Tudo isso pode ser um baita indicativo de que a saúde mental está sendo comprometida pela pressão do trabalho. E não, isso não é frescura, é um sintoma claro. E por fim,
tudo isso acaba se refletindo no nosso comportamento. Uma queda brusca na produtividade, aquela vontade de se isolar de todo mundo, de não ver os colegas, os amigos, uma dificuldade enorme de se concentrar em tarefas simples. São mudanças que a gente consegue observar e que sinalizam um problema bem mais profundo. Certo. Já vimos o problema, os sintomas. A grande pergunta agora é: e aí? O que está sendo feito a respeito? A boa notícia é que, felizmente, a gente está começando a ver uma mudança de mentalidade. Estamos passando daquela responsabilidade só do indivíduo para a busca de soluções mais estruturais. Por muito tempo, a solução para o burnout era meio que se cuide mais, seja mais resiliente. Mas agora o entendimento está mudando. A ficha está caindo de que, se o ambiente é tóxico, não adianta só pedir para o indivíduo ser mais forte. A solução precisa ser sistêmica, precisa envolver as empresas, o governo, a sociedade. E aqui no Brasil, já temos um passo bem concreto nessa direção. Uma lei nova, agora de 2024, que cria o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. Basicamente, é um mecanismo para reconhecer e, claro, incentivar as empresas que realmente estão fazendo a coisa certa. E como é que isso funciona na prática? As diretrizes são bem claras. Para receber o certificado, as empresas precisam, por exemplo, oferecer apoio psicológico, treinar os seus líderes para lidar com isso, combater o assédio, promover de verdade um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e, talvez o mais importante, criar canais seguros para as pessoas poderem falar, serem ouvidas. A urgência disso fica ainda mais evidente quando a gente olha para o cenário global. A OMS aponta que só 35% dos países no mundo têm programas nacionais voltados para a saúde mental no trabalho. Quer dizer, o Brasil, com essa nova lei, se junta a um grupo que ainda é minoria. Isso mostra que o caminho a percorrer mundialmente ainda é bem longo. E com isso, a gente termina com uma pergunta que fica no ar para a gente refletir. Parece que estamos num ponto de virada, onde a necessidade de bem-estar está batendo de frente com aquela pressão infinita por produtividade. A grande questão que fica é: será que essa nova consciência sobre saúde mental vai ser forte o suficiente para, de fato, transformar a cultura de trabalho como a gente conhece hoje? Fica aí o pensamento.